Sem perder muito tempo, a gente segue para falar um pouquinho de política, porque a semana promete em Brasília, né? Prestes a completar 2 meses de funcionamento da atual legislatura, o Congresso Nacional deve intensificar os trabalhos nessa semana em meio às tensões e articulações entre os líderes das duas casas. A briga entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, sobre a tramitação de medidas provisórias, continua e, apesar de Pacheco ter determinado o retorno das comissões mistas para análises desses textos editados pelo governo, Lira ainda tenta uma alternativa. Malcu, vou começar com você até para você nos ajudar a entender essa celeuma toda. Aparentemente aqui é uma briga por poder, né? Bom dia. Bom dia. É mais do que uma briga por poder. É a briga pela chance de paralisar o governo ou não. Uma medida provisória, quando promulgada pelo presidente, entra em vigor automaticamente e tem 120 dias de validade. Nesses 4 meses, então, é o prazo que o Congresso tem, tanto Câmara quanto Senado, para poder apreciar a medida provisória. E se não apreciar, automaticamente ela perde o valor. Ou seja, programas como Minha Casa Minha Vida ou mesmo a reforma administrativa proposta pelo governo deixam de ter validade e tudo volta a ser como era antes. A disputa, então, é por voltar um rito que existiu até a pandemia e foi anulado na pandemia, que era uma comissão mista entre Câmara e Senado que agilizava a aprovação da emenda. O que o Lira quer é o direito de continuar dando um parecer isolado de um deputado e, com isso, promover a possibilidade de barrar a aprovação das medidas provisórias e emparedar o governo nas suas ações. Coronel Cláudio Romualdo, qual que é a leitura que você faz dessa celeuma toda lá de Brasília? Bom dia. Bom dia Ricardo, bom dia aos ouvintes, Malcolm, Rita. Olha, quando o Malcolm fala dos 120 dias, na verdade são 60 dias prorrogáveis por outros 60 dias. E os principais requisitos de uma medida provisória devem ser a relevância e a urgência. É uma forma do Poder Executivo enviar matérias de seu interesse para que entre em vigor automaticamente e, se não votada dentro do prazo, ela vai perder, como ele disse, os seus efeitos. O que a gente precisa, às vezes, entender, e para nós, às vezes, fica difícil avaliar, é que existem brigas políticas homéricas em Brasília e que, às vezes, a gente não tem as informações necessárias para avaliar. Ninguém desconhece, no entanto, que Lira e Renan Calheiros são inimigos políticos de Alagoas. E quem está por trás das ações do Rodrigo Pacheco, senão Renan Calheiros. Então, vira uma briga política e, no final das contas, a gente sabe que quem vai perder nisso aí tudo são os brasileiros que ficam aqui à mercê, aguardando o funcionamento das casas legislativas e desse governo andar, e até agora nós não vimos nada de positivo, perto de completar 100 dias. O que é certo também é que, assim que nós tivermos a primeira reunião do Congresso, que é a reunião da Câmara dos Deputados com o Senado da República, vai haver a instalação imediata da CPMI, que vai apurar o que ocorreu em Brasília no dia 8 de janeiro, e nós já sabemos, pelo que foi divulgado até aqui, que isso vai respingar no governo. Provavelmente respingue no ministro da Justiça e respinga também no presidente da República. Rita Mundim, essa celeuma aí entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, você aposta em algum desses aí? Bom dia. Eu prefiro não apostar, acho assim uma tristeza o excesso de medidas provisórias usadas no Brasil e no mais eu fico com a Coronel Cláudio. E aí, Ricardo Kertzmann, arremata esse assunto pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Ótima semana para todo mundo. Ô, Júnior, eu gosto muito daquele livrinho que chama Constituição Federal, né? E se o livrinho preconiza que o sistema anterior que é o válido, e não esse que passou a vigir após a pandemia, tem que retroagir sim. E eu vou discordar da Coronel. Eu não acho que o Rodrigo Pacheco, que é um senador de uma estatura gigantesca, de uma capacidade política e gerencial, pessoal, muito grande, eu não acho que ele está a serviço de Renan Calheiros nem de ninguém, não. Ele está a serviço de cumprir o que a Constituição diz, que é respeitar o trâmite anterior antes da pandemia. Se antes dizia que havia uma comissão, essa comissão deveria fazer as propostas, isso iria para a Câmara, depois iria para o Senado, não é justo que fique tudo concentrado na Câmara e o Senado seja só um carimbador oficial ou não das medidas anteriores. Por isso, eu, Ricardo, acho que tem que votar o formato anterior sim, e o senador Rodrigo Pacheco está muito correto em insistir nisso aí. Ô Júnior, nessa questão toda, nessa queda de braço, né, a gente vai descobrir talvez quem que vai ser o vencedor, se é o Rodrigo ou se é o Lira. Mas sabe quem que é o perdedor? Nós, né?